Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje tô aqui para mais um vídeo nesse canal. E antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, se você não for inscrito, dê um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos, me procura nas redes sociais. Lembrando que Baseado em Crimes Reais é um quadro onde a gente fala de crimes reais, obviamente. O conteúdo desse vídeo é sensível, traz muita violência, assassinato, e se isso for gatilho pra você, eu sugiro que você não assista esse vídeo. Hoje nós vamos falar de Herman Webster Mudgett, mais conhecido como Dr. Henry Howard Holmes. Holmes é considerado o primeiro serial killer dos Estados Unidos. Sua maior empreitada foi a construção de um castelo que mais tarde se tornaria um hotel, onde ele torturava, matava, dissecava suas vítimas. Holmes nasceu em Gilmantown, New Hampshire, era filho de Levi Horton Mudgett e Theodate Page Price, ambos descendentes dos primeiros colonos europeus na área. Quando criança, Herman era considerado um aluno destaque em sua sala, e assim, ele era considerado um alvo fácil dos chamados valentões. Parece que esses valentões atormentavam a vida de Herman. Também parece que eles descobriram que ele tinha medo de um médico da cidade. Eles o obrigaram a invadir o laboratório do doutor e ficar frente a frente a um esqueleto. Dizem que foi nessa ocasião que nascia todo o seu fascínio pela morte. No ano de 1882, ele entrou na Universidade de Michigan, onde cursou medicina. Quando estudante, ele trabalhou no laboratório de anatomia da universidade e foi nesse período que ele conheceu o trabalho do Dr. Nahum White, um notável defensor da dissecação humana. Já formado, Herman passou a trocar constantemente de cidade, emprego e de esposa. Parece que ele se casou, ou porém abandonou a sua primeira esposa e se mudou para Illinois no ano de 1885 e mudou também o seu nome para Henry Howard Holmes. Nessa época, Holmes conseguiu emprego em uma farmácia de um casal já idoso, um senhor e uma senhora. O homem estava de cama já há bastante tempo e a mulher não tinha mais pique para trabalhar. Além disso, ela tinha que cuidar do marido que estava de cama. Então, assim, o Holmes acabou ficando na farmácia e esse casal gostava do Holmes e confiava no Holmes. E ele usava todo o seu conhecimento de medicina e o seu charme. Parece que o Holmes ele era muito galanteador, todo mundo gostava dele, ele vivia antenado nas tendências de moda, se vestia muito bem. Tinha um papo muito bom, ele parecia ser bem interessante. Há quem diga que algumas mulheres não precisavam comprar nada na farmácia, mas elas davam um jeito de aparecer por lá só pra bater um papo com o Holmes ou ver o Holmes, enfim. A farmácia sempre estava movimentada graças ao charme e ao bom papo do Holmes. Um dos donos da farmácia morreu e o Holmes, que já cuidava da farmácia, se ofereceu para comprar da viúva. Ele comprou, porém, com a condição de que ela continuasse morando no apartamento que tinha em cima da farmácia. Acontece que o Holmes tinha uma fama de má pagador, ele era um péssimo pagador e não foi diferente com a farmácia, ele não pagou. E a senhora, a dona da farmácia, procurou os advogados, Holmes a matou. Ela desapareceu subitamente e quando questionado sobre o desaparecimento da antiga dona da farmácia, Holmes dizia que ela estava cansada e que havia se mudado para outro estado para viver com a família. Holmes era dono da farmácia, dono do prédio, então ele passou a morar em cima, no apartamento que tinha em cima. E ele não estava satisfeito. Resolveu investir em um projeto muito maior e muito mais grandioso. Dessa vez, Holmes resolveu construir um castelo que mais tarde se tornaria um hotel. Não tinha dinheiro, o Holmes não tinha grandes posses, mas mesmo assim ele resolveu investir nessa empreitada. Algumas fontes dizem que ele locou, outras fontes dizem que ele comprou o terreno próximo à farmácia e foi nesse terreno que ele resolveu fazer essa construção monumental. Era um projeto muito grande e no correr da obra, o Holmes ele contratou vários construtores, vários engenheiros, mudou os construtores por diversas vezes. Eles trabalhavam no máximo por 15 dias, 20 dias, não muito mais do que isso. Eu vou listar os dois motivos que levaram Holmes a trocar de construtor o tempo todo. Primeiro é que ele não pretendia pagar, então os construtores trabalhavam um pouco de tempo, o Holmes demitia e não pagava.
E segundo que a estrutura do castelo era imensa e possuía vários segredos, e apenas o Holmes queria ter conhecimento sobre esses segredos. Então, se um construtor trabalhasse do início ao fim da obra, não era só Holmes que teria conhecimento dos segredos do castelo. Durante a construção, Holmes conheceu o seu amigo e seu cúmplice, Benjamin. Guardem esse nome, eu vou falar dele mais pra frente. E Benjamin foi um dos únicos trabalhadores, né, da obra que ficou do começo ao fim da construção. O gigantesco prédio teria 3 andares e seria construído em um terreno vazio que Holmes comprou do outro lado da rua onde ficava a farmácia. A estrutura não era esteticamente atraente, era grande e pitoresca, contendo mais de 100 quartos. O primeiro andar seria um bloco inteiro de salas que futuramente seriam lojas. O segundo e o terceiro andar seriam dormitórios, que funcionariam como um hotel, já que a região estava em crescente expansão. Parece que alguns quartos tinham paredes com divisórias falsas, outros possuíam 5 portas, algumas dessas portas eram falsas. As plantas incluíam 51 portas que abriam para uma parede de tijolos, 100 quartos sem janelas, escadas que levavam a lugar nenhum, 2 fornalhas e até mesmo um crematório particular. Também parece que os cômodos eram equipados com armadilhas fatais, desde jatos de gás venenoso até um cofre, onde o objetivo de Holmes era matar pessoas lá dentro por asfixia. Alguns ambientes escondiam embaixo das tábuas do assoalho uma espécie de tubulação que levaria os corpos das vítimas até o porão. No porão era o local onde Holmes iria dissecar e queimar as suas vítimas. A construção atraía as vítimas, não era Holmes que levava as vítimas até a construção. As pessoas iam lá em busca de emprego ou de estadia. No porão do hotel, como eu falei para vocês, existia um calabouço, que ficou mais tarde conhecido como Calabouço da Morte. Lá Holmes torturava suas vítimas. Holmes torturava as vítimas, principalmente trancando-as sem comida nas salas. E parece, algumas fontes dizem que Holmes obrigava as vítimas a assinar documentos cedendo suas posses a ele. A maior parte das vítimas eram mulheres que procuravam trabalho no castelo. Em 1893, teve uma feira na cidade e o prédio de Holmes abrigou dezenas de hóspedes, que foram pouco a pouco sendo exterminados. Não satisfeito com as posses de suas vítimas, parece que Holmes dava jeito de lucrar com o seguro de vida de algumas de suas vítimas. Aliás, fraude em seguro de vida era uma das especialidades de Holmes. Além disso, Holmes ainda dava jeito de faturar um pouquinho mais. Suas conexões da época com a faculdade de medicina permitia que ele vendesse esqueletos de suas vítimas aos laboratórios. Parece que Holmes tirava a carne do corpo de suas vítimas, dissecava e preparava os esqueletos para depois vendê-los como esqueletos anatômicos. Os demais restos mortais eram jogados no ácido para dissolver. Parece que em um dado momento Holmes ele cometeu um erro quando ele vendeu um cavalo roubado, ele Benjamin, e Holmes foi preso, fez amizade com um colega de cárcere e ele contou para esse colega que ele tinha o plano de forjar a sua própria morte ou a de seu amigo Benjamin para conseguir cometer mais uma fraude contra o seguro de vida. Esse colega de cárcere indicou a Holmes um advogado que poderia ajudá-lo nessa empreitada. Holmes saiu da prisão certo de que ele tinha que cometer essa fraude logo. Ele estava desesperado por dinheiro, ele já estava com muitas dívidas, o seu prédio já não era mais tão majestoso, enfim, Holmes estava decaindo. Ele fez um seguro de vida para Benjamin no valor de R$10.000, que na época era muito dinheiro, e eles combinaram de forjar sua própria morte. Parece que a mulher de Benjamin foi um pouco resistente a essa ideia, mas depois ela acabou cedendo. Parece que o plano de Benjamin e Holmes era fingir a morte de Benjamin, conseguir o dinheiro do seguro e depois dividir esse dinheiro e fugir, enfim. Holmes e Benjamin colocaram o plano em prática, porém Holmes, na metade do plano, decidiu matar Benjamin de verdade e
Ao final do plano, aconteceu muita coisa, eu não vou explicar, senão esse vídeo aqui vai ter 2 horas, mas eu vou deixar aqui embaixo o vídeo da Jaqueline Guerreiro. Ela explica muito bem, inclusive a base do vídeo dela foi o livro da Dark Side, que eu não comprei, mas desejo esse livro. E ela explica muito bem cada detalhe dessa história. Inclusive ela fala muito bem das esposas do Holmes, das namoradas do Holmes, então eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo dela. E depois de matar muita gente, o plano dele parece ter dado certo, mas a polícia fica na cola dele. Os investigadores estão suspeitando muito dessa história, muito mal contada. O plano era dividir o dinheiro do seguro entre o colega de cárcere de Holmes, o advogado e Benjamin. Porém, Benjamin morreu, Holmes dividiu com o advogado, deu um pouco para a mulher do Benjamin, que achava que Benjamin estava vivo, se escondendo em algum lugar, e nada para o seu colega de cárcere. E foi o colega de cárcere de Holmes que dedurou todo o plano de Holmes, ele sabia detalhes, então ele dedurou. Holmes foi pego e Holmes confessou todos os seus crimes. Holmes foi condenado por 27 assassinatos, mas há quem diga que ele matou muito mais, que o número de vítimas dele chega próximo de 200 pessoas. Holmes foi condenado por enforcamento dia 7 de maio de 1896. Seu único pedido foi ser enterrado profundamente, pois temia que seu corpo fosse roubado. Alguns fatos curiosos sobre a morte e os últimos momentos de Holmes. Parece que antes de morrer, ele teria sugerido que estava se transformando no diabo. E esse estigma ganhou mais força após seu corpo cair ao solo. Parece que o seu pescoço não estalou como deveria e que ele ficou se contorcendo por 20 minutos antes de ser declarado morto. Parece que essa ideia de Holmes demoníaco se reforçou quando algumas pessoas envolvidas no caso tiveram um final trágico. O homem que inicialmente indicou a polícia para os negócios ilegais de Holmes foi baleado por um policial em Chicago. O diretor da prisão onde Holmes foi mantido preso se matou. O escritório do promotor público envolvido no caso de Holmes pegou fogo e o único item que sobreviveu intacto do incêndio foi uma foto de Holmes. E parece que o ex-zelador do castelo, que também tinha algum conhecimento sobre o prédio, cometeu suicídio em 1914. Esse caso ele é surreal. É um caso que bota muito medo, é uma história de terror pronta. Eu vou deixar aqui o link do vídeo da Jaqueline Guerreiro, que eu acho que é muito, muito válido vocês assistirem, porque ela traz muitas informações relevantes a esse caso. A base do vídeo dela é o livro da Dark Side do Holmes. Sugiro que, se você gostou desse caso, assista o vídeo da Jaqueline Guerreiro, que é muito bom. Esse caso, ele é bizarro. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa um joinha. Um super beijo.